Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre o belo e o feio na arte. Bom, para a gente começar a entender esse belo e feio, é muito interessante você entender que isto aqui é um conceito muito pessoal. Eu vou repetir uma coisa que eu costumo falar em todas as aulas. Você não é crítico de arte. Nem que eu passe a aula inteira falando isso, eu vou repetir mais 3 vezes. Você não é crítico de arte. Para quem não entendeu, você não é crítico de arte. A única coisa que você pode colocar é um conceito pessoal seu sobre aquilo que esteticamente te agrada, esteticamente não te agrada. Isso é um direito teu. Agora, você não pode dizer sobre forma alguma se alguma coisa é bela ou feia na arte que te incomoda ou não e dizer categoricamente isso não é arte. Tu pode até questionar como isso foi feito, para que isso foi feito. E não, isso é arte. Entenda isso que eu estou falando. Qualificar algo como bonito ou feio é muito complexo. Por quê? Porque você tem uma série de valores implícitos nisso, de fatores sociais, culturais, artísticos, religiosos. E aí a gente vai passar o resto do dia falando sobre essa situação. Filósofos e artistas, eles ao longo do tempo, eles vão questionando sobre essa situação do que é belo ou feio. Só tem um detalhe, isso interfere diretamente naquilo que a gente usa, naquilo que a gente consome, naquilo que a gente vive. Né? Se eu uso uma camisa verde e uma calça preta, é porque eu achei agradável as cores, o formato, alguma coisa do tipo. Então, para mim, vai ser belo, agradável, bonito, mas para outra pessoa pode não ser. E a gente vai entrar nesse mérito de cada pensador, cada conceito de padrões e épocas diferentes. A feiura é relativa e depende do tempo e das culturas. Espera aí, não. A feiura é relativa e depende do tempo e das culturas? Isso é uma afirmação ou é uma interrogação? O que era inaceitável ontem pode tornar-se aceitável amanhã. E que antes era considerado feio pode tornar-se belo. Mas quando eu digo feio, eu não estou falando da feiura como a gente conhece, eu estou falando daquilo que me agrada e daquilo que não me agrada. O que me agrada hoje pode não agradar no futuro. Né? Eu sou um exemplo disso, de alguns estilos musicais, dos quais, quando eu era adolescente, eu dizia assim, não, eu odeio esse tipo de música. Bom, revejam isso porque hoje eu amo esse tipo de música. O belo e o feio e o belo. Né? As bruxas de Macbeth diziam isso lá no século XVI. A filosofia diz: a estética estuda racionalmente o belo e o sentimento que este desperta nos homens, o uso comum da estética. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um conceito pré-histórico de beleza, a Vênus de Ullendorf. Uma estatuazinha mais ou menos de 11 centímetros e meio, pequenininha, né? Onde ela mostra uma mulher que, para os padrões de hoje, muita gente faria um termo que é até recente, mas que é pertinente: gordofobia. Só tem um detalhe: se você não entende o contexto, atenção, essa palavra que a gente vai usar muito, né, você não vai saber por que ela era considerada bela ou deusa. Né? Nesse momento, pelo homem pré-histórico, ela foi representada com seios grandes, uma barriga maior e o corpo mais volumoso. Ela está grávida. Pronto, eu acabei de falar e muda o conceito todo. Se essa mulher está grávida, ela é bela num sentido literalmente angelical. Mas se ela não estiver, ela vai deixar de ser bela? Peraí. Então é o fato de ela estar grávida e estar mais volumosa que a torna bela? Vamos rever esses conceitos. A beleza na Grécia, ela tem vários itens, mas Pitágoras dizia que a beleza é um valor matemático. Para isso, a beleza tem que ter harmonia. Espera aí, harmonia? Eu já ouvi uma frase dessa. Fazer harmonização facial. É um conceito atual. É interessante que é o conceito de você mudar plasticamente o rosto ou equilibrar harmônica e matematicamente tudo que tem de um lado tem do outro. As formas geométricas são melhores para os homens, as formas cônicas para as mulheres. Então, na hora que ele coloca Pitágoras, por exemplo, na Grécia, essa harmonia, ele tira o conceito de beleza, que nós conhecemos, e trabalha um conceito de equilíbrio matemático, certo? E ele não vai longe. Né? Quem já viu isso aqui é o número de ouro, onde você tem um segmento X e um segmento Y, e dividindo entrando na aula dos meus colegas de matemática, o segmento X e o segmento Y. Na hora que você divide o X pelo Y, tem um número de ouro chamado 1,61. E esse número ele vai criando um retângulo que vai aumentando, perdão, calma, aqui. Ele vai criando um retângulo que vai aumentando de formato e esse retângulo cria uma espiral chamada espiral de Fibonacci ou Fibonacci, né? E essa espiral é encontrada no universo. Ui,
Peraí. Essa espiral é encontrada no universo e encontrada em outras várias estruturas, né? E esse número de ouro é tirado da medida da altura da gente até o chão e a altura do umbigo até o chão. Os gregos não tinham o que fazer da vida, tinham. Tanto é que eles relacionaram matemática com arte, com o cotidiano e daí fizeram uma série de estruturas que servem até os dias de hoje. Doideira! Bom, a beleza na Grécia não era a figura feminina, e sim a figura masculina. O corpo do homem sarado, o corpo do homem matematicamente, ou melhor, harmonicamente perfeito, que é mais ou menos o padrão de beleza que muitos homens, muitos garotos adotam no dia de hoje. Não é bem o meu, né? O meu está mais para o renascentista. Já explicar para vocês por quê. Professor, e a mulher não era bela? Sim, só que num outro contexto, já que a figura masculina, a figura do homem em si era mais importante na Grécia Antiga, levando em consideração que se trata de uma cultura onde o homem manda e a mulher literalmente obedece. Não estou dizendo que isso é agradável, estou dizendo que é um fato. E aí você tem equilíbrio, simetria e proporção, que é o que, por exemplo, alguns garotos, alguns rapazes, alguns homens buscam no corpo, inclusive de saúde hoje, né? Aí eu vou puxar a aula do meu colega Guilherme, que reforça sempre isso, né? A saúde e o corpo elas têm que estar em equilíbrio. Os gregos já faziam isso. Mente sã em corpo sano. O belo para Platão. Platão diz que ele está ligado a uma essência universal. Então, o belo é um conceito bem macro. E ele não depende de quem observa. O belo está contido no próprio objeto. Um objeto é bonito, um objeto não é bonito. Já Hume, ele diz que a beleza é algo pessoal. Eu acho esta cadeira bonita, eu acho essa cadeira feia. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Talvez ele se adeque mais ao nosso conceito atual. Vou dar uma adiantada para a gente falar sobre Idade Média e voltamos à Mona Lisa. O belo na Idade Média é bem. Eu tô rindo porque eu falei isso essa semana numa sala de aula, os meninos tomaram choque. As pessoas não tomavam banho. Oi? Como assim? As pessoas não tomavam banho? Então o belo estava ligado literalmente à salvação da alma, porque a estrutura religiosa cristã e o teocentrismo deixava claro isso, que tomar banho era algo pecaminoso. Como assim, professor? Eu vou deixar vocês na curiosidade, mas vou só dizer o seguinte: tomar banho pelado estava associado ao pecado, ao sexo. Pô, falei, né? E se você se preocupasse mais com o corpo do que com a alma, alguma coisa estava errada. Então as pessoas deixavam de usar, literalmente, produtos de beleza básicos. Banho era um deles, né? Enfim. Essas mulheres, por exemplo, começaram a cuidar do corpo, eu espero que ninguém vomite, passando, isso acontecia desde a Roma Antiga, passando óleo no corpo e raspavam para tirar a sujeira. Pesquisem mais sobre isso, vocês vão ficar bem intrigados. Né? Mulheres de peles muito claras, cabelos loiros, compridos, olhos e narizes pequenos, batom nas bochechas, uma maquiagem para poder encobrir essa cara pálida, resultava num sistema que chegou, por exemplo, na Mona Lisa. Né? A Mona Lisa e a Idade Média deixavam bem claros os padrões. As mulheres e homens que eram muito magros eram pobres. Quem era mais gordinho, mais fofinho, mais cheinho, eu, né, eram considerados bonitos porque a gente tinha dinheiro para comer. Pronto, simples. Então a beleza na Idade Média até o Renascimento tem a ver diretamente com a quantidade de volume e massa corporal que você tinha. A apresentação na Virgem. Professor, eu já vi isso aqui. Pois é, a arte medieval, que já vai dar margem para o Renascimento, a Mona Lisa, ela trabalha com essas feições embranquecidas e eurocêntricas. Você pode ver que todos os santos da igreja cristã da Idade Média que você encontra na Bíblia, no Antigo Testamento, tem essa cara de gente europeia. Você não vê um santo com a cara preta, a não ser aqui no Brasil. Isso já é um outro conceito. O nascimento da Vênus. Já demos essa aula sobre o renascimento, então quem sabe trace um eixo, você vai ver a região central no órgão genital. A beleza, né, e o amor não estão associados só ao corpo. Deixar claro que a Vênus é medieval, ou perdão, a Vênus é renascentista. Mas, professor, se ela é renascentista, por que ela está tão magra para os padrões da época? Pois é, porque ele vai buscar na beleza clássica, a mulher era mais magra, entre outras coisas. Kant diz o seguinte: o critério de avaliação da beleza não é a razão, os sentimentos, o que eu sinto. É por causa disso que vocês assistem filmes e séries, leem gibis, leem mangás, assistem animes, onde você, se não sofrer junto com o personagem, não é agradável. Pronto. Os sentimentos pesam. Então, o belo, o que me agrada, é aquilo que mexe diretamente com o meu sentimental. Hegel diz que a arte e o gosto, a noção do belo, muda de acordo com o tempo. Exemplo, uma música que era considerada vulgar num século X, no ano X, ela vira um hit maravilhoso. Uma música que tinha uma origem específica, né, ela muda em função. Talvez isso aconteça. Na verdade, você não tem um conceito. Eu estou apresentando vários conceitos para vocês, porque a gente passa por todos eles. Não tem para onde. Apresentando para vocês, Luís XIV. Passou 4 anos sem tomar banho. Pois é. E foi um dos caras mais belos da história
para os padrões da época. Essa pose aqui, extremamente elegante, todas as roupas, não vou nem comentar sobre o cheiro, né, e nem quero comentar porque eu não sei, mas enfim, né, serviu de pose para todos os reis da época, inclusive um nobre no século XIX brasileiro, Dom Pedro II, que tem um quadro similar a esse. Luís XIV foi considerado, foi o responsável por transformar a estética pessoal em uma estética coletiva, porque ele obrigou a corte todo mundo a fazer isso. Século 17. Deixar claro uma coisa, né? Sobre o Luís XIV, ele era um digamos assim, dos maiores amantes daquele período. As mulheres achavam ele lindo. Enfim, né? A beleza é muito relativa e a Hegel tem razão, ela muda de tempos em tempos. Já os exageros, por exemplo, do estilo romântico do rococó mostram, por exemplo, Maria Antonieta. Vocês já viram aqueles filmes que as mulheres têm uma cintura desse tamanho, que o espartilho? Gente, eu comentando com alunos essa semana, aquilo ali arrebentava literalmente a costela das meninas. E na primeira infância, já 4, 5 anos, elas começavam a usar espartilho. Ou seja, as costelas começavam a se dobrar por causa de um padrão de beleza imposto no século XVIII. Os seios deixavam decotes bem grandes e isso era considerado bonito. Esta maquiagem com o rosto branco, quase vampiresco, com uma bolotinha vermelha, era a coisa mais linda do mundo. E as perucas eram falsas, inclusive a de Luís XIV. Olha que coisa meiga. Bom, você trata de duas posições bem nítidas quando você vai falar da questão do belo. Eu estou falando só do belo. A posição objetivista, que diz que o belo está no próprio objeto, e a posição subjetivista. Ela está no olho, literalmente, de quem vê na mente de cada um. Então, quando você começa a trabalhar isso, por exemplo, a obra de Dominique Ingres, como diz a minha colega de trabalho, num francês perfeito, que não é o caso do meu. O corpo dessa mulher, né, no caso do pintor, ele retira uma costela dela, para aumentar a sinuosidade do corpo, que é esse corpo violão. Ou seja, o corpo feminino é associado a formas sinuosas. Em corpo masculino, não é bem o caso meu, né, redondo, o corpo masculino é associado a formas mais angulares. E aí você trabalha formas diretamente com o belo. Professor, quem faz isso no futuro? Um arquiteto brasileiro que construiu uma cidade inteiramente, que hoje é patrimônio, chamado Brasília. Já ouviram falar? Cânones de beleza, já falando sobre isso. O homem grego é chamado de kouros, o corpo de um homem jovem, bonito e nu, ou seja, a gente que é velho acabou. Naturalismo e realismo é o espelho da verdade. A beleza é perfeita daquilo que você vê. Né? A arte como expressão de subjetivar. A arte ela não precisa ser bela para te trazer sentimentos. E aí, a Sarah Lucas e a Tracy Emin fazem obras provocativas, essa é uma artista, onde ela questiona por que as mulheres estão. Estou falando das mulheres, não são as únicas. Por que as mulheres estão sujeitas a um padrão de beleza imposto pela mídia? Por que a mídia que a gente vive estabelece o que uma mulher deve e o que não deve? Comentando aqui no estúdio, quando uma mulher ouve, nossa, tá gorda, acabou a vida da mulher. Ela entra em parafuso. Hoje isso é geral, né? Outro tá gordo, né? Aí a vontade que a gente tem é chamar uma série de palavras indecorosas, mentalmente tu diz, e atuar, enfim, né? Por quê? Porque quando a gente fala do belo, a gente também fala do feio. O que é feio? Né? Pode aparecer em uma obra de arte de duas maneiras. Uma, no sentido artístico feio, aquilo que é considerado grotesco e quase escatológico. Em outra, pode ser um tema retratado, algo que não seja bonito e seja apreciado. Então, uma obra de arte pode ser feia? Literalmente não. Por quê? Porque ela é feita não para parecer feia ou bonita, ela é feita para te causar sentimentos e emoções. Agora, se você acha feio, o problema não é da obra, o problema é com você. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, essas obras são avaliadas de acordo com a originalidade e a capacidade de serem percebidas. Exemplo, o Davi de Michelangelo, que é baseado no padrão de beleza grego. A gente já sabe sobre isso. O diabo medieval. O diabo medieval é grotesco, porque os padres cristãos medievais pintaram o diabo grotesco, com chifres. Eu vou facilitar a vida da minha intérprete. Antropozoomórficos. Antropozoomórficos. Esse palavrão significa figura meio homem, meio animal, porque fica grotesco. Assistam filmes de terror que vocês vão entender. Já enquanto o paradigma do diabo foi construído pela igreja cristã em 2000 anos, a Netflix desconstruiu em uma temporada. Ei, professor, isso aqui não é da série do Lúcifer? Pois é, eu ouvi de um aluno esta frase. O diabo não é tão feio quanto te parece. Mas aí a gente tem uma série de conceitos que a gente não vai discutir, seria só um vídeo só para falar sobre séries, mas isso é outra história. A obra é feia e desagradável? O que você sente? O que o artista quer transmitir? Não é bonito porque sentiu o quê? Houve transferência de emoções? Eu coloquei essa obra para um grupo de alunos essa semana.
Professor, eu gostei da obra, é muito carregada. Professor, eu achei a obra meio estranha, é muito contemporânea. A obra é legal, eu não entendi a obra. Pois é, não entendeu que o personagem principal são pessoas pretas. E aí a gente questiona, a mulher negra como referência de beleza, a mulher preta como referência de beleza, ela foi renegada ao longo durante séculos. Tanto é que na arte ocidental, que é o que a gente estuda, você tem pontualmente figuras pretas, né, como padrão de beleza. Mas não vai muito longe. Recentemente um filme desses de heróis colocou uma mulher latina preta, um homem gordo, gay e preto, uma mulher oriental, um homem japonês. Eles foram diversificando os padrões de beleza porque é disso que a gente trata sobre essa diversidade de belezas diferentes ou de feiuras diferentes, porque aí, como Hegel disse, é muito relativo. Então, só haverá obras feias na medida que elas forem mal feitas ou não correspondem plenamente à tua proposta de beleza. São questionamentos. O objetivo da aula é deixar vocês malucos. Considerado indigno, né, de ser objeto de análise teórica, o feio era excluído do domínio estético no padrão da arte tradicional. A arte contemporânea, ela se permite a mais coisa. Eu trouxe algumas curiosidades para vocês. Exemplo. Algo tem uma forma de aparência agradável, perfeita, harmoniosa. Tom Cruise, quase foge o nome do ator, é um ator americano, que sofria bullying na infância, até comentei aqui no estúdio, que não era esse padrão de beleza que era considerado mais perfeito. Mesmo assim, ele cresce, se torna um dos atores mais bonitos e mais bem pagos de Hollywood. Bom, ele foi, nos anos 80, a base para a criação do personagem Aladdin, que é um personagem indiano. Aí fizeram um live action. Alguém me perguntou, professor, o que é um live action? É quando você transforma um desenho animado, uma animação, em algo palpável, físico. E o atual ator, né, Mena Massoud, é um indiano, com traços menos indianos, porque você está falando de mercado de cinema, que é um mercado caríssimo. Então tem que ter um ator que pareça indiano, mas não pareça indiano, um ator que seja indiano, mas seja aceito pelos americanos, por todas as. Vocês estão entendendo de como é que a coisa funciona? Bom, vou voltar novamente. Só haverá, só haverá obras feias na medida que forem mal feitas? Quem não corresponde plenamente à proposta de beleza? Se houver uma obra feia em todos os âmbitos da arte, essa ótica não haverá obra de arte? É isso? Né? Devido à limitação deste domínio do belo e devido à definição, que é uma postura bem antiga, o feio é negativo do belo? Pronto. A maioria dos vilões, dos antagonistas, tinham este conceito. O grotesco é feio. O diabo medieval trata dessa mesma situação. Então, o grotesco é feio, eu vou associar figuras, como é o caso, por exemplo, da personagem do filme A Pequena Sereia, a Úrsula. Eu não sabia, não lembro. Que foi baseada em uma drag queen dos anos 80, a Divine Brown, acho que é isso, né, que era uma referência de filmes da comunidade LGBT nos Estados Unidos dos anos 80 e 90. E aí você tem literalmente influências disso em outras animações que vocês consomem, que a gente consome, que eu consumi, que a gente não sabia. Então existe um conceito desse belo e feio. E em alguns períodos, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas figuras tinham que ser grotescamente feias para representar o malvado. Quando você bota uma vilã que é mais bonita do que a princesa, tem alguma coisa que para os nossos padrões estão errados. Só que essa princesa, ela tem que parecer para os padrões perfeitamente belos que a mídia estabelece. Então é um ponto relativo. Por que, que os vilões têm que ser os mais feios e grotescos deformados? Quer dizer, se eu for feio, grotesco, deformado, eu sou considerado o vilão. Vocês estão entendendo o nível de comparação? As mídias atuais, inclusive o cinema, as plataformas de streaming, séries, elas começaram a variar. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ter vários personagens que são pretos, indianos, asiáticos, coreanos. Vocês amam séries coreanas e cada um deles trabalha com um conceito de beleza diferente. Uma das obras que consideradas mais, abre aspas, feias, bonitas. Não, a questão não é ser feia e bonita, a questão é o que ela representa. Algum de vocês já esteve sozinho no meio de uma multidão? A angústia de estar gritando e não ser ouvido? Né? O padrão de beleza que é estabelecido, foi estabelecido por Portinari, né, para os retirantes da seca, a feiura da miséria. O quadro é um dos quadros mais belos, mas ainda é uma visão bem sudestina e sulista de como nós nordestinos somos.
Será que é isso? Eu até tive uma desavença, disse assim, para um grupo de parentes em São Paulo, no Rio. Onde vocês querem passar férias, eu moro. E a minha região, o Nordeste, é um dos lugares mais lindos do mundo. E eu sou barrista em relação a isso. E sei o que eu estou falando. Então, na hora que a gente começa a estabelecer padrões de beleza, né, será que a mulher é uma boneca de plástico que se molda todinha em função da mídia? Será que o homem mestiço, o homem preto, né, ele é marginalizado? Será que os homens pretos, jovens que moram em periferia, por não estarem no padrão de beleza midiático, sofrem preconceito? Vou deixar as indagações para vocês. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. Fui.